Well, gente, vamos ver hoje um dos assuntos mais complexos da língua inglesa. Por quê? Porque nós não temos este tempo verbal na língua portuguesa. É o famoso present perfect, ok? Inclusive, primeiramente, nós vamos fazer um parâmetro com o passado simples, que é onde os alunos mais cometem erros entre o presente perfeito e o passado simples. Então, vejamos. Aqui nós temos fill in the blanks. Aqui nós já temos aqui uma teoria, né, um exercício, mas eu gostaria que a gente desse uma olhada numa teoria rápida aqui sobre o presente perfeito e o passado simples. Então nós temos aqui primeira observação importante. Toda vez que você tiver lá uma questão, você observa o texto e vê se o assunto do texto é no passado simples. Então, sei lá, simple past. O que é o simple past? Quando é que você usa o passado simples em inglês, que nós chamamos de simple past? Nós usamos quando a ação aconteceu e sabemos quando. Aí nós temos o passado simples. Sabemos quando. Ou seja, sempre vai aparecer uma locução adverbial de tempo para você identificar o passado simples. Ou vai aparecer, por exemplo, advérbios comuns, ontem, yesterday. Vai aparecer as expressões, por exemplo, last. Então, last week, last month, last year e assim por diante. Ok? Ou aparece ago, ou seja, fala assim, 2 meses atrás, 2 semanas atrás, 2 horas atrás e assim por diante. Então, essa palavra significa atrás em relação a tempo. Então, vejamos, eu falo assim, he went to Rio last week. Eu não tenho dúvidas que eu teria que usar o passado simples, por quê? Porque eu sei quando a ação aconteceu. Aconteceu a semana passada. Então, ele foi ao Rio na semana passada. Aí você vê que aqui, você transfere para o português, você traduz como na semana passada. Esse na, essa preposição com o artigo a, você não usa na língua inglesa. Você vai direto, ele foi ao Rio semana passada. Ele viajou para São Paulo ano passado. Não tem esse no ano passado, na semana passada, no mês passado. Então vai direto ao passado. Outra observação importantíssima. Uma das únicas coisas que realmente a pessoa não pode reclamar da língua inglesa é a declinação verbal. Então aqui você tem uma conjugação do verbo no passado, se você sabe, o verbo é esse aqui, go, que é o verbo ir. Qual o passado do verbo go? Aí você tem went. Para todas as pessoas, você vai usar esta forma. Ele foi, ela foi, nós fomos, eles foram e assim por diante. Então, é a mesma palavra. Went, went, went. Então, é até ridículo você dizer que não sabe conjugar um verbo em inglês. Você não vai saber se você não lembra ou se você ainda não viu qual é a forma do verbo no passado. Então, este é o passado simples. A ação aconteceu e nós sabemos quando. Então, se aparecer, em 1990 fomos a tal lugar, passado simples. No século passado fomos a tal lugar, passado simples. 2 horas atrás estávamos em casa, passado simples. Quando nós especificamos quando a ação aconteceu. Agora, imaginem que você tem esta oração aqui, Ele foi ao Rio. Se você observa aqui, ele foi ao Rio ontem. Observem que todas as vezes que você tem uma ação no passado em português, você não precisa especificar quando a ação aconteceu. Ele foi ao Rio, ponto final. Então aqui você tem o verbo foi, no passado. Ele foi ao Rio ontem, aqui eu especifiquei. Tem o verbo foi no passado. Então, isto não é possível na língua inglesa. Então, vejamos, como seria esta oração aqui, Ele foi ao Rio, então você viu, he went
to rail yesterday. Então, sei que é passado simples porque sei quando a ação aconteceu. Aconteceu ontem. Ele foi ao rio. No primeiro exemplo, não. Ele foi ao rio. Nós não sabemos quando. Neste caso, ó, não podemos usar o verbo no passado simples. Ó. Então, vai ser presente perfeito. Então, esta é a forma que você vai estudar agora. Esta é a forma que nós vamos, né, tentar passar de todas as formas possíveis para tornar esse assunto muito fácil para vocês. Ok? Então, vamos lá. Então, observando aí. Você tem aqui o seguinte, ó. Vamos ver aqui o exercício, ó. Vou apagar aqui para a gente passar para o presente perfeito. Então, passado simples já vimos. É o verbo no passado, ok? Sem variações, a mesma forma para todas as pessoas. Sabemos quando a ação aconteceu. Quando sabemos quando a ação aconteceu, usamos o passado simples. Agora, se aparece lá, deixa eu ver aqui, o presente perfeito. Ó. Vamos ver aqui o presente perfeito. Então, aqui agora exige um pouquinho de atenção para que você não fique comparando com a língua portuguesa. Porque a tendência é esta, ó, comparar com a língua portuguesa. Então, como é que chama, né? Como chamamos este tempo verbal? Ó? Presente perfeito. Primeira observação importante, ó, na língua, todas as formas que aparecem com este nome perfeito, todas as formas, terão como auxiliar este verbo, have. Se não aparecer este verbo auxiliar, não é presente perfeito. Por exemplo, apareceu só have, presente perfeito. Apareceu no passado, had, passado perfeito. Se aparecer os auxiliares, will have, vai ser futuro perfeito, e assim por diante. Agora, este auxiliar varia quando o sujeito da oração é ele ou ela. Então, o sujeito da oração será he, she, it. Ou então aparece um nome qualquer. Peter, Mary, John, Maria, Pedro, Paulo. Ou aparece um substantivo no singular. Ok? O substantivo no singular. Por exemplo, o garoto, a garota, o animal e assim por diante. Então, aí você obrigatoriamente vai usar o auxiliar have na forma has. Então, he has, she has, it has, Peter has, Maria has, the boy has, the girl has, the dog has, e assim por diante. Agora, logo após, você vai colocar o verbo principal da oração. Este verbo principal da oração só poderá aparecer no particípio passado. Quando você tem uma gramática inglesa, ok? Uma gramática inglesa, você dá uma olhada, ela tem sempre a relação de verbos irregulares lá no final. Porque se aparecer verbos regulares, aí você não terá dúvida. O sufixo ed é para o passado e para o particípio. Agora aqui não. Ó. Particípio passado, por exemplo, ó, você encontrou este verbo, to go. Na relação de verbos, é a primeira coluna, infinitivo. Segunda coluna vai ser passado simples, went. Terceira coluna é o particípio passado. Então, esta é a forma, esta é a coluna que você vai usar no presente perfeito para o verbo principal. Então, have gone, have bought, have seen, has come, has studied, has read e assim por diante. Se não aparecer esta forma no particípio passado, a oração está errada. Ó. Não existe em inglês uma estrutura como esta. Ó. He has went. Isto não existe. Por quê? Porque went não é particípio passado. Ó. Went é a segunda coluna, é passado simples. Ó. Simple past. Então tem que ser esta coluna aqui. Ó. He has gone. Então esta é a forma que você identifica. Ok? Então vejamos. Agora vamos ao exercício para você fixar melhor. Para cada exercício eu vou explicando
o porquê e por que, né, nós vamos usar aquela forma. Então vejamos aqui. Aí nós temos o exercício 1. Então, vou apagar aqui, ó. Você já viu? Tem a teoria, né? Então vejamos aqui. Olhem, aqui você tem, vai completar, vai passar, vai completar esse espaço em branco, ó, com a oração no presente perfeito ou passado simples. Você tem que observar bem. Observem o advérbio da oração, ó. Semana passada, last week. Se eu tenho este referencial de passado, semana passada, eu não tenho dúvida que aqui vai ser passado simples, ó. Pego o verbo, coloco no passado simples, ó. Como é um verbo regular, eu acrescento só o ED. Como o verbo já termina a letra E, acrescento só o D, ó. Eu pedalei 100 quilômetros na semana passada. Então, sabemos quando aconteceu, passado simples. Então, aqui, este é o referencial, ó, semana passada. Ó. Apareceu yesterday, ontem. Portanto, o verbo escrever vai estar no passado simples. Ó. I wrote an essay yesterday. Eu escrevi uma redação ontem. Então, você vê, a ação aconteceu e sabemos quando. Então, esses 5 exemplos que estão no quadro, ó, o 2 e o 3 serão obrigatoriamente passado simples, porque sabemos quando a ação aconteceu. Agora, e os outros exemplos? Por que não no passado simples? Ó, então, vejamos. O primeiro caso, ó, I cycle just 50 kilometers. Então, vejam. Toda vez que você tem o advérbio just, toda vez que aparecer a expressão have just, todas as vezes que você usar esta expressão, então você não tem dúvidas. Ó. Have just é uma expressão comum na língua. Significa o quê? Que a ação acabou de acontecer. Então, quando você encontrar esta expressão, ó, have, ou, dependendo do sujeito, has just, você sempre vai traduzir como acabou de, acabaram de, e assim por diante. Acabamos de, depende do sujeito que você vai concordar. E depois daqui você vai colocar o verbo no particípio passado. Como este verbo aqui é regular, você vai colocá-lo com o sufixo ed. Agora, se perguntar a você, aparece no texto esta oração. E a pergunta é, o verbo cycled, na segunda linha do texto, está no passado simples. Aí você vai marcar errado, falso. Por quê? Porque após este auxiliar, não podemos usar verbo no passado simples. Após este auxiliar, usamos o verbo no particípio passado. Coincidentemente aqui o verbo pedalar é regular. Se é regular o passado e o particípio têm a mesma grafia. Porém, não estão no mesmo tempo. Então aqui, ó, se eu tenho have just, eu já sei que é presente perfeito. Portanto, a oração vai ficar I have just cycled. Ok? 50 kilometers. Eu acabei de pedalar 50 quilômetros. Então você vê que nessa expressão have just é sempre, ó, acabei de, e este verbo que no inglês está no particípio passado, ó, nesta construção com just, ele vem para o português como infinitivo. Ó. Acabei de pedalar. Se fosse almoçar, I have just had lunch. Acabei de almoçar. Se fosse, por exemplo, ler, I have just read the book. Acabei de ler o livro. Fosse escrever, I have just written. Acabei de escrever tal coisa. Então, sempre a tradução vai ser acabou de e o verbo principal no infinitivo. Então, primeiro exemplo, então, have just cycled. Acabei de pedalar 50 quilômetros, ok? Então, vejamos agora outro exemplo que aparece com just, ok? Aí nós vamos ver o quê? Como apareceu just e um verbo que vai aparecer no exercício 5 é um verbo altamente irregular, então você tem, ó, o sujeito é eu, apareceu just, então já sei que é have just, sempre.
Apareceu just, o auxiliar have antes. Este verbo ring, que é o verbo tocar, ou é o verbo telefonar, ele vai estar no particípio passado. Ó, quais são as três formas dele? Então você tem ring, é o infinitivo no presente, rang com A é o passado simples, e com a letra U, rung, é o particípio passado. Ó. I have just rung my friend John. Então, acabei de ligar, acabei de telefonar para o meu amigo John. Então, esta forma, não esqueçam. Apareceu have just, acabei de, e o verbo que está no particípio passado vem para o português no infinitivo. Ó. Acabei de telefonar, acabei de ligar para o meu amigo John. Então, presente perfeito, porque aparece o advérbio just. O verbo ring, ó, ring, rang, rang, que é o verbo tocar no sentido de tocar campainha, telefone e assim por diante. Sino e assim. Aí, número 4, ó. Então já temos have just, presente perfeito. Acabei de pedalar e aqui acabei de ligar. Segundo exemplo, passado simples, porque sabemos quando aconteceu. Terceiro exemplo, passado simples, porque sabemos quando aconteceu. Agora, o número 4, ó. Already. Então, already é já. Ok? Então, toda vez que você encontrar este advérbio na oração, você também vai usar o presente perfeito. Ó, eu já escrevi, então já vai ficar como? Have already. O advérbio fica entre o auxiliar e o verbo principal. E o verbo escrever no particípio passado, ó, written. Então, written. Aqui é o verbo escrever no passado simples. Wrote. Aí é passado simples. Written é o verbo escrever no particípio passado. Agora, um detalhe importante. Ó. Observem que todas as vezes que aparecer a oração no presente perfeito com o advérbio already, que é o advérbio já, você passa esta oração para o português, como se fosse passado. Ok? Você não pode traduzir literalmente, ó. Eu tenho já escrito. Não. Eu já escrevi 2 redações este semestre. Então, eu já escrevi 2 redações este semestre. Ok? Dúvidas? Então, apareceu already, já sabe que é presente perfeito, o verbo principal no particípio passado, o advérbio entre os 2 verbos e, quando passar para o português, já sabe que é passado simples. Então, vamos ver agora um outro exercício. Vamos ver o número 6. Então, o número 6 você tem, ó, o mesmo verbo que acabamos de ver, ring. Passado do verbo ring, rang, com a letra A. O particípio passado do verbo ring, rung, com a letra U. O infinitivo do verbo está aí no quadro, né? Ring. Ora, como nós vamos completar esta oração? Se eu tenho esta locução adverbial, ó, 2 horas atrás, significa que eu sei quando a ação aconteceu. Quando sabemos quando a ação aconteceu, o verbo simplesmente vem no passado simples. Ó. Eu liguei para a minha namorada 2 horas atrás. Rang. Só isso. O verbo no passado simples. Por quê? Porque sabemos quando a ação aconteceu. Número 7, o mesmo caso. Ó. 1 hora atrás, an hour ago, eu assisti o concerto da Madonna na TV. O verbo assistir é um verbo regular, então você coloca o verbo watched, porque sabemos quando a ação aconteceu. Eu assisti ao concerto da Madonna na TV. Ok? Na número 8, letra B, aparece already. Se eu tenho o advérbio already, que significa já, eu vou usar presente perfeito. Como o sujeito é eu, o auxiliar é have. O advérbio already vem entre o verbo principal e o verbo auxiliar have. O particípio passado do verbo see, ó,
seen. Então aqui, ó, eu já vi, ok? Um concerto ao vivo da Madonna. Então aqui você, ó, não sabemos quando aconteceu. Portanto, vai ser presente perfeito, porque não sabemos quando aconteceu, ó. Aqui nós sabemos, ó, 1 hora atrás. Aqui, ó, eu já assisti ao concerto da Madonna ao vivo. Não está especificado quando, portanto, eu uso o presente perfeito, passa para o português como passado simples, ó. Já vi. Você não traduz literalmente o auxiliar. Outro exemplo, ó, last year, ano passado, sabemos quando aconteceu. Portanto, vamos usar o verbo no passado simples, ó. I spent, ó, eu passei minhas férias de verão em Paris no ano passado. Sabemos quando aconteceu? Passado simples, ó. O verbo spend na sua forma de passado simples, porque sabemos quando aconteceu. Agora, o número 10, não aparece nenhum indicativo de quando a ação aconteceu. Aparece o advérbio ainda, yet. Então, este advérbio, quando está em uma oração negativa, no fim da oração, é sempre ainda, sempre. E você vai usar sempre o verbo no presente perfeito. Então, gravem bem isso, ó. Apareceu yet no fim da oração negativa, você vai traduzir como se fosse passado, mas vai estar no presente perfeito. E a oração, ó, tem que ser negativa, ó, not. Então, como é que fica? I haven't been to France yet. Ó. Eu ainda não estive na França. Ok? Então, haven't been. Então, o verbo to be no particípio passado. Ó. Como é negativa, então você vai usar o yet, como ainda. Então, este advérbio ainda, no fim de uma oração negativa, sempre vai, ok? Aparecer com o verbo no presente perfeito. Passou para o português, passado simples. Então, o advérbio yet vai reger o verbo no presente perfeito. Ok? Então, você vê que, aos poucos, você vai fixando as palavras. Ó. Apareceu already, já sei que é presente perfeito. Apareceu yet no fim da oração negativa, já sei que é presente perfeito. Apareceu just, já sei que é presente perfeito. Então, vamos identificando essas palavras básicas que servirão como referenciais na hora de você ler o texto. Vamos ver agora mais alguns exercícios. Aí você tem agora, ó, mais alguns exercícios. Vamos ver quais estão no passado simples e quais estão no presente perfeito. Então, primeiro vamos dar uma olhada nestes aqui, 11, 12, 13 e 14, se há algum que vai indicar que é passado simples. Se há alguma palavra que se refere ao passado simples, ó. Ok? Então aqui nós temos, ó, last time. Então já sei que é passado simples. Se é passado simples, ó, qual o passado simples do verbo to be? Então, was. Quando foi a última vez que você esteve lá? Were. Quando o sujeito é you, were. Quando o sujeito é singular, was. Então aqui vai ser passado simples, porque pergunta a última vez. Outro, 14, ó. Na última primavera, last spring, na última primavera, eu passei 2 semanas em Brighton com meus pais. Então, se eu sei quando aconteceu, o verbo no passado simples, spent. E nós fomos a Londres no fim de semana. Então, went, passado simples, porque sabemos quando aconteceu. Portanto, 13 e 14, passado simples, porque sabemos quando aconteceu. Número 11, apareceu ever. Esse ever também significa já. Também vai pedir presente perfeito. Normalmente o ever vem na interrogativa. Ó. Então, você já esteve em Londres? Have you ever been to London? Have you ever been to London? Então, vejam, você já
esteve em Londres. Então você vê que você passa o verbo no presente perfeito para o português como se fosse passado simples. Ó. Sim, eu estive lá 3 vezes. Ó. I have been there 3 times. Então, I have been there 3 times. Então você vê, primeiros casos do presente perfeito que vimos. Primeiras observações, passado simples, ação aconteceu, sabemos quando. Presente perfeito, ação aconteceu, não sabemos quando. Apareceu already com o advérbio já. Apareceu yet no fim de uma oração negativa, ainda presente perfeito. Apareceu just, presente perfeito. Have just, has just. Ok? Então, este é o primeiro tempo, né, sobre o presente perfeito. Vamos continuar depois no outro vídeo.